Olá a todos, meu nome é Rafael Lopes e eu vou apresentar a minha pesquisa orientada pelo professor Rodrigo Pacola, do Departamento de Estruturas da ESC-USP. O meu projeto se baseia em dois fundamentos: o empacotamento de partículas, que estuda a melhor relação entre agregados e matriz cimentícia, de forma a aumentar a eficiência do concreto, aumentando também a sua economia por usar menos cimento e, pelo mesmo motivo, diminuindo o impacto ambiental dele. E foi utilizado como ferramenta o método dos elementos finitos posicionais, que se baseia na discretização do contínuo, ou seja, a subdivisão de corpos de prova em uma malha muito menor. Nesse caso, foi utilizada uma malha tetraédrica por conveniência. O objeto de pesquisa é o concreto de alto desempenho, que é um concreto com baixa relação água-cimento, de forma a aumentar as suas características principais, entre elas a resistência, a trabalhabilidade e acabamento. O traço utilizado como base para a geração das partículas foi o traço de Rossi, gerado em 2023. O concreto conta com brita zero, areia e sílicas, moída e ativa. Foi utilizado um gerador de malha de pontos que representa a matriz cimentícia. A malha foi gerada com o máximo de pontos permitidos pelo software utilizado, que foi a versão estudantil do software ANSYS, e também pelas limitações de hardware. O gerador de partículas foi elaborado em linguagem Python e ele gera partículas de formatos diferentes e materiais diferentes, podendo variar a quantidade em relação ao total e subdividindo as partículas em tetraédros também. No caso, foram utilizados esferas para as partículas de areia e prismas e cubos para as partículas de brita. Por fim, um compilador elaborado pela equipe técnica do Departamento de Estruturas foi utilizado para compilar tudo, os pontos da matriz cimentícia das partículas e os deslocamentos gerados pelas deformações supostas nesse corpo de prova. O corpo de prova utilizado foi um cubo de lado 1. Os resultados são divididos em 3 etapas, variando, primeiramente, a posição dos agregados internos ao corpo de prova, variando o agregado, ou seja, alterando o módulo de elasticidade, então considerando materiais com a mesma volumetria e granulometria, porém alterando a característica do agregado. E por fim, variando o traço, colocando mais brita e menos areia ou vice-versa. No caso da variação de posição, é possível notar grandes diferenças no corpo de prova, ou seja, no primeiro é possível ver que existe uma área com bastante deslocamento, enquanto nos demais ela se torna mais cônica, que é a distribuição mais tradicional. Porém, quando se analisa numericamente, esses deslocamentos não são tão acentuados assim. Portanto, é possível dizer que a variação das posições não interfere tanto. Ou seja, no mesmo traço realizado no mesmo dia, não haveria tantas diferenças significativas. Variando o agregado, é ainda mais difícil notar diferenças, que foi um fator um pouco questionado, porém, dá para se notar que apenas variar uma das características não é o suficiente para mover drasticamente os resultados. E por fim, alterando seu traço, é possível ver uma variação um pouco maior, tanto numericamente quanto nos deslocamentos. Isso é coerente por quanto os traços têm uma variação muito grande na quantidade de brita, que é um material que ocupa um grande volume e é relativamente mais frágil que a matriz cimentícia. Portanto, há de se notar que esses deslocamentos são alterados grandemente por isso.